Bom, estamos aqui no final do ano e nem por isso estamos deixando de trazer ótimos conteúdos para vocês, né? É isso aí, nós teremos programas até o final do ano e viraremos o ano trazendo conteúdo e gerando conteúdos bons para todos nós. Bom, quero frisar a todos que todo mundo que está ao vivo aí no Facebook da UOL Web TV, no Instagram da UOL, no TikTok, no Quai da UOL Web TV, lembrando a todos que no YouTube que a gente consegue responder as perguntas, tá bom, pessoal? Então vem para o YouTube, o link agora já está funcionando, não estava funcionando, mas agora já está. Então estamos ao vivo no YouTube da UOL Web TV. Estamos também aqui com o pessoal no YouTube, no Instagram da Vínculo Consultoria MKT. Gratidão a todos pela presença. E vamos começar. Estamos aqui com a ilustre presença do Dr. Marcos Bueno. E hoje vamos falar da importância de uma marca protegida diante da exposição proporcionada pelo marketing. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco e, por favor, gostaria que você se apresentasse para nós. Claro, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de propriedade intelectual, que é um tema que eu amo de paixão, né? E quem é o Marcos? Bem, o Marcos é uma pessoa comum que gosta de estudar muito, tornou-se advogado, resolveu se dedicar à área da propriedade intelectual, então entender um pouco mais sobre marcas, patentes, direitos autorais, programas de computador, tudo que a criação humana possa desenvolver, a gente ajuda a proteger. Sou um dos sócios proprietários da Palo Alto, Marcas e Patentes, uma empresa que está no mercado há 26 anos, atuando em propriedade intelectual, com sede em Jacareí. E mais uma vez, obrigado. E vamos lá, estou aqui para tirar todas as dúvidas e trazer o máximo de conteúdo possível para ajudar todos. É isso aí, muito obrigada, Marcos. Eu sempre falo, né, nos meus debates dentro das redes sociais, aqui com o pessoal, que marketing digital ele é muito focado em geração de conteúdo, né? E quando as pessoas elas estão nas redes sociais, elas estão lá neste momento por lazer, inicialmente. Sim. Elas querem conhecer outras pessoas, elas querem conhecer empresas e, para isso, elas estão somente ali analisando o conteúdo. Para isso... Bom, estamos aqui no final do ano e nem por isso... Para isso, as pessoas precisam te conhecer melhor. Então, eu gostaria que você falasse da sua carreira, né? Das fases dessa etapa até chegar a Palo Alto. Pode ser? Claro, claro. E até é muito legal essa pergunta, porque é curioso, né? Eu brinco e falo hoje que eu fui preparado para ser advogado de propriedade intelectual. Porque eu, quando eu tinha 16 anos, fui fazer desenho técnico pela Protec. Bem diferente, né? Bem diferente. Quando eu tinha 17 para 18 anos, fui fazer eletrônica pelo ITJ, Instituto de Tecnologia de Jacareí. Depois comecei engenharia, resolvi desistir de engenharia, fui fazer o direito e me formei em advogado. E aí eu fui convidado por um amigo que atuava na área e ele me convidou: Marcos, você conhece sobre marca? Eu falei, não faço a mínima ideia do que seja. Nossa. E aí ele me levou para o mundo das marcas e patentes. E aí estamos comemorando 26 anos nessa área aí. Que bacana, que história bacana. Mas me fala aí, quando que foi que você se formou então em advocacia, em direito? Eu me formei em Direito, que eu fiz 4 para 5 anos de engenharia, mas eu me formei em Direito, acho que em 2001. Caramba! Eu me formei em Direito, que efetivamente eu fui atuar como advogado na área de propriedade intelectual. Passou por outras trajetórias bem diferentes. Sim. E aí... E uma coisa que é curiosa, né? Porque hoje, por exemplo, eu vou falar de patente com alguém que cria alguma coisa, eu conheço a linguagem técnica dele porque eu fiz engenharia. Sim. Ou porque eu fiz desenho técnico, arquitetônico, então eu consigo ler um projeto. E isso é muito legal, porque facilita muito o meu trabalho. Eu fui programador dos meus 16 anos até os meus 27 anos. Eu tive empresa de desenvolvimento de programa, de computador. Então, quer dizer, é o que eu falo, eu fui preparado para ser um advogado de propriedade intelectual. Verdade. E sempre foi empreendedor, pelo jeito, né? Sempre. E até uma história curiosa, eu quando eu tinha 16 anos, eu pedi que o meu pai me emancipasse para eu montar uma escola que dava aula de AutoCAD. Então eu sempre tive na veia o espírito empreendedor, sempre gostei. Poxa, que legal. Parabéns pela história aí, muito bacana. Eu fiquei surpresa agora, juro. Fiquei muito surpresa. Bom, estamos aqui com várias pessoas já online, o Aristóteles, a Marta, o Sintacato, o Zelatan,
DJ MM, enfim, tem várias pessoas aqui, o César, a Ângela. Gratidão a todos pela presença, boa noite para todo mundo. Nós estaremos falando hoje de muito conteúdo interessante para vocês, então fiquem ligados. Por que é importante vocês que criam uma empresa, criam uma marca, protegerem essa marca, né? Isso é fundamental e é aí que mora o perigo, o fato de não proteger a marca. E a gente vai falar sobre isso daí. Bom, Marcos, como que foi então você se formou e aí o seu amigo chegou e falou sobre a questão de marcas e como que foi essa questão como que surgiu a Palo Alto e há quantos anos ela está no mercado, com o que ela atua, enfim. Legal, só vou corrigir a linha do tempo, né? Certo. Na verdade eu fazia engenharia, esse meu amigo ele trabalhou comigo quando eu era desenvolvedor de programa de computador. E aí ele saiu e falou, um dia que eu tiver um negócio que eu achar legal, eu vou voltar para te buscar. E aí eu acho que uns 3, 4 anos depois ele me convidou e falou, olha, vamos mexer com marcas? Eu falei, cara, não faço a mínima ideia. E aí ele falou, não, é muito legal. E aí eu passei uma semana para conhecer, achei espetacular. E aí montamos a Palo Alto, isso em 95, né? Junho de 95. E aí começamos a trabalhar. E aí quando a gente estava por volta de 97, por aí, ele virou para mim e falou, cara, um de nós dois precisa fazer direito. Você gosta de estudar, vai você. E aí eu fui fazer direito. E ele passou a bola para você. Eu criei a Palo Alto com ele primeiro e depois eu fui fazer direito, por necessidade mesmo. Entendi. E aí a gente, com a Palo Alto, faz 26 anos. Hoje ele não está comigo mais, continua meu amigo, ele resolveu seguir outro caminho. Então, na Palo Alto hoje eu tenho a minha equipe e tal. Então, a Palo Alto está com 26 anos. 26 anos, fez esse ano. Que bacana. Muito legal. Bom, eu queria agradecer aí o César. O César está elogiando aí tanto a Vínculo quanto a Palo Alto, né? César é cliente da Palo Alto. Isso aí. O César é seu cliente e é meu conhecido há muitos anos, né? E já trouxe para a gente também e muitas empresas como referência aí para se tornarem nossos clientes. Então, César é uma pessoa que acredita muito na gente. Sim. Né? Gratidão aí, César, pela presença, viu? Também agradeço aí o pessoal da Prado Soluções, o Varley Garcia, a Paula Costa, tem mais pessoas que já rodou, mas eu não consigo ver. Uma ótima noite a todos. Bom, vamos lá, né? Vamos começar a falar dos serviços agora que a Palo Alto faz. Né? Claro. Vamos explicar para as pessoas, né? O que é o registro da marca, para que ele serve e em que a Palo Alto pode ajudar. Legal. Primeira coisa que a gente tem que entender o que é a definição de marca, né? Então a marca é o nome pelo qual você vai identificar um produto ou um serviço, porque às vezes uma empresa ela tem produto, mas também tem serviço. Então é este nome que cria um vínculo com o cliente. Então é este nome que você deve proteger para que você detenha a exclusividade do teu nome. Então, se você tem um nome, você investiu nesse nome, você desenvolveu a tua marca, você investiu na divulgação da tua marca. Então, o que garante isso é o registro desta marca. Então, o registro desta marca, ele traz, primeiro, o direito de uso exclusivo. Segundo, a possibilidade de você licenciar o teu nome. Então, você pode gerar uma renda além do teu negócio, licenciando a tua marca, se você tem um modelo de negócio que lhe permita fazer isso, tá? E claro, a partir do momento que você é o titular de uma marca, você tem como impedir que terceiros, sem a sua autorização, façam uso. E o mais legal é que não pode fazer uso de nome idêntico ou semelhante. Muitas das vezes a gente é procurado por empresas e fala, eu quero registrar o nome. E a primeira coisa que a gente faz é verificar a disponibilidade desse nome para que o cliente não jogue dinheiro fora. Então, muitas das vezes a gente encontra e a marca não está disponível. E às vezes ela não está disponível, não da forma como que o cliente quer, mas ela é muito semelhante. E aí a semelhança impede a ele, muitas das vezes, de registrar. Então, é o que a gente sempre fala, proteger a marca é realmente garantir essa exclusividade para o teu negócio. Você terá tranquilidade de poder usar um nome que você sabe que é teu e que você pode se insurgir a qualquer momento se alguém fizer uso desautorizado desse nome.
Bacana. E acho que você tocou num ponto muito interessante, que até é algo que eu costumo orientar os nossos clientes, né? Ou até mesmo quem ainda não é nosso cliente, né? Mas que chega na gente para querer um orçamento de desenvolvimento de marca, enfim. Eu oriento sempre isso, né? Se ele já tem uma escolha de uma marca, porque a gente também ajuda na escolha de um nome, né? De como formar essa marca. Mas quando chega a esse consenso, fazer uma pesquisa antes de se investir na criação da marca, né? Na criação do logotipo. E é até bacana entender, né? A Palo Alto ela desenvolve essa pesquisa inicial para as empresas. Como que é essa questão dessa pesquisa inicial? Como funciona? Na realidade, a gente sempre tem muita parceria com várias agências, porque é o que você disse, né? O processo de construção de uma marca, ele inicialmente passa pelo naming, que é onde você vai fazer a seleção de um possível nome, e depois desse nome selecionado, é que você, de repente, vai criar a este nome uma imagem que a gente chama de logotipo ou marca mista. Então, normalmente, quando é criado esse naming, a gente faz essa verificação, que nós chamamos de uma pesquisa prévia ou análise prévia, onde eu, com base nas atividades que o cliente exerce, a gente pede uma cópia do contrato social dele, olha o objeto social dele. Por quê? Porque a marca, é o que eu disse, ela vai identificar produtos e ou serviços. Então, às vezes a gente tem uma empresa, vou dar um exemplo, estamos falando de uma empresa que faça venda computadores, mas ele também tem curso de informática, e ele também faça manutenção. Então, nós temos uma marca que vai ser usada em 3 classes diferentes, Sim. de acordo com a classificação internacional do INPI, que é o órgão concessor. Então, quando ele nos entrega esse name, a gente verifica com base no objeto social dele e diz, olha, este nome está disponível para atividade de comércio de computadores? Ok. Ele está disponível para manutenção de micro? Ok. Ele está disponível para os treinamentos e cursos que você dá na área de informática? Ok. Então a gente valida esse nome para que a agência possa continuar o trabalho que ela deu início, que agora é a construção de toda a imagem que vai revestir esse nome. Então esse trabalho a gente faz e muitas das vezes ele não tem nem custo. Por quê? Porque a nossa primeira intenção é ajudar o empresário a encontrar um nome. Então, às vezes, infelizmente, nos enviam names que não estão disponíveis, já estão registrados. Então, a gente pede com que o cliente escolha outro, que a agência sugira outros nomes a ele, e a gente vai ajudar até encontrar um que valide para ele. Então, esse é o nosso trabalho, porque não tem como eu oferecer um serviço se eu não tenho nem certeza daquilo que eu estou oferecendo eu posso entregar. Entendi. Então, essa é uma preocupação nossa. Bacana isso aí, hein? Então já fica a dica aí para todo mundo que está nos assistindo, né? Que pretende abrir uma empresa ou que está na fase de abertura de empresa, de escolha de nome. Já fica a dica, né? Que você faz esse trabalho inicial, essa avaliação inicial, aí sem custo para os interessados. Agora me conta uma coisa. E por acaso, que eu li uma pergunta do Júlio aqui, daí já me atrapalhou o raciocínio. Daqui a pouco a gente responde, tá, Júlio? Mas me fala uma coisa. Se por acaso você falou lá que essa empresa ela teria 3 nichos de atuação, Sim. Mas se houver a situação dela ter a disponibilidade de atuar em 2 nichos e não no terceiro, qual que é a saída para esta situação? Legal. Na realidade, a gente deixa a critério do empresário. Então, quando a gente encontra, por exemplo, tem 3 classes, como eu dei no exemplo, 2 estão disponíveis e uma não está disponível. O que a gente aconselha a empresa? Olha, ou ele escolhe uma marca que a gente possa validar para as 3 classes e aí ele cria uma única marca para integrar todas aquelas atividades e serviços que ele presta, ou ele pode, de repente, proteger naquelas 2 classes que estão disponíveis e para aquele segmento específico ele criar uma nova marca, o que não impede. Porque muitas das vezes o cliente nos pergunta, peraí, a minha empresa pode ter mais de uma marca? E eu falo assim, Coca-Cola é dona da Fanta, é dona da Sprite, então tudo isso pode. Então uma empresa ela pode deter várias marcas, inclusive para nichos diferentes. Então a gente ajuda até nesse sentido, tá? Legal, porque muitas vezes a pessoa tem um sonho, ela quer aquele nome, né? E ela pode entrar com aquele nome para tais finalidades e depois ir desenvolvendo. Por exemplo, um produto pode ter um nome diferenciado e assim por diante, né? A gente já tem 2 perguntas aqui
que eu vou ler essas duas perguntas do pessoal, vamos responder, e aí depois eu quero fazer algumas perguntinhas para você, Claro, tá bom? tô à disposição. Então vamos lá. Como é que eu faço para... O Júlio, da Help Cars, ele está perguntando, como é que eu faço para verificar se a minha marca já é registrada? Então, Júlio, obrigado pela pergunta. Na realidade é o que nós acabamos de dizer, tá? Você pode fazer contato através do nosso Instagram lá, o @PaloAltoPI, fazer uma solicitação. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a verificação da disponibilidade da marca. Então, por exemplo, imaginemos que a marca é a que você menciona. Então, nós vamos verificar, de acordo com as suas atividades, se esse nome está disponível. E se ele está disponível, aí sim nós vamos explicar. Olha, Júlio, o processo é esse, os custos serão esses, com base nas suas classes. Você tem a possibilidade de proteger em mais de uma classe. É claro, Flávio, é importante dizer, o fato do cliente poder pedir em 3 classes não significa que ele é obrigado a pedir. Este é o mundo ideal, tá? Sim. Mas ele pode priorizar. Marcos, os 3 estão disponíveis? Qual é o ideal? Pedir nos 3. Sim. Olha, Marcos, se eu proteger. posso priorizar? Pode. Qual a tua maior atividade? Por exemplo, é o comércio de computador. Então vamos priorizar a classe 35. E aí a gente vai programar junto ao cliente para fazer lembretes a ele, para que a gente possa retomar as demais classes. Tá? Sim, sim. Bacana. Já sabe até as classes tudo de cor, né? Os códigos. Né? A grande maioria. Imagina. 26 anos, né? Não, mas mudou o classificador, às vezes a gente fica perdido, viu? Bom, agora o César. César Ishi está perguntando qual é a relação do registro da marca com a sua valorização. Legal. Uma das coisas muito legal, obrigado César pela pergunta, a marca, de acordo com a lei, o artigo 4º, ele define a marca como um bem ativo, tá? Então a marca é como um bem móvel, desculpa, um ativo móvel. Então é como se fosse um carro. Então como é que esta marca, a partir do momento que eu tenho o título de propriedade, eu começo a construir valor nesta marca. O que constrói valor nessa marca? Primeiro, o custo que se investe nesta marca, desde que você contabilize ele, é uma das formas de se precificar uma marca. Outra forma de se precificar uma marca é com base em toda a carteira de cliente que você tenha, o teu faturamento. Então existem várias métricas que eu posso utilizar e nós temos até um trabalho que a gente faz que chama Valuation de Marca, onde nós levantamos várias informações da empresa para que efetivamente entreguemos, de acordo com uma sistemática internacional, a gente dizer, olha, César, a Open Solution hoje, ela vale X milhões de reais. Então a gente tem como fazer isso com base em vários critérios que a gente utiliza para mensurar o valuation dessa marca, tá? Mas a princípio, normalmente no comecinho, a empresa está começando, é o custo que ele investe. Então, quanto eu gastei para proteger a minha marca? Então, esse é o valor. Quanto, de repente, alguém tentou usar e eu tive que me insurgir, tive que notificar, tive que me opor, isso tudo eu posso contabilizar e formar um preço de marca contábil, que não impede que eu a valorize depois com base em carteira de cliente, ativos e todos os mais que complementam. Legal. Só complementando a pergunta do César, até para ficar bem claro para quem nos ouve, essa valorização da marca, né, ela também inclui a valorização da empresa ou somente da marca? Muitas das vezes a marca ela é um ativo da empresa. Então a gente utiliza números da empresa e aí com base numa metodologia internacional a gente consegue, com base nos números da empresa, também refletir estes números no valor da marca, tá? Vou dar um exemplo. A Coca-Cola hoje, não vou dizer hoje, mas isso eu me lembro em 2009, 2008, saiu uma pesquisa da Coca-Cola onde ela foi avaliada, a marca Coca-Cola, ela foi avaliada em 75 bilhões de dólares. Naquela mesma época, se a Coca-Cola somasse todos os ativos, todas as fábricas, todos os veículos, ela valia 56 bilhões. Então, para você ver, peraí, a marca vale mais do que todos os ativos da empresa? Muitas das vezes isso pode acontecer. Impressionante, né? E isso se dá por conta do efeito que a propaganda proporciona. Do investimento que se faz e na relevância que esta marca se torna ao público que ela alcança. Exatamente. Pessoal do Instagram, se vocês quiserem conversar com a gente, mandar perguntas, entra lá no YouTube da UOL Web TV e mandem as suas perguntas, tá bom, pessoal? Gratidão pela presença de todos aí. Pessoal do Facebook também, que tem bastante gente no Facebook da UOL Web TV, por favor, vem para o YouTube para fazer as perguntas aqui para a gente. Mas agora a pergunta é minha. Bom, como a gente enfatiza bastante
Apesar da Vínculo ser uma agência de comunicação, nós surgimos como comunicação primeiro e propaganda e agregamos em 2007, agregamos o marketing digital em 2009, nos fortalecemos muito em marketing digital. Então, aqui, aproveitando o gancho, e vamos falar dos YouTubers e dos Instagrams, né? Os influencers, esse pessoal todo, como que fica a história deles com relação à marca? Então, uma coisa legal. Muitas das vezes a pessoa confunde nome da pessoa física com marca. E aí vamos voltar à definição. Marca identifica o quê? Produto ou serviço. Então, quando você se torna um Instagrammer ou um YouTuber, você está falando muito mais sobre a tua imagem. E quando você constrói uma imagem, o que as grandes marcas fazem? Elas começam a contratar esses Instagramers, esses YouTubers para divulgar produtos. Então você sai da seara da pessoa comum e aquilo passa a ser uma identidade tua que está atrelada a serviços e produtos. E aí nós estamos falando de marcas. E aí lembra que eu falei, quando nós somos dono de uma marca, nós temos a exclusividade. Então se eu sou o Marcos Bueno e eu sou um Instagrammer e de repente eu começo a fazer muito sucesso, o que é importante para que eu resguarde? Se eu quero me manter como o único Marcos Bueno, que é Instagrammer, que pode fazer isso, eu devo pedir isso como marca, eu devo deter para mim a marca Marcos Bueno, porque ela deixou de ser simplesmente o meu nome, ela passou a ser a minha identidade, junto ao meu público que reconhece o que eu entrego, sobre o que eu falo. Então isso é muito importante que você se preocupe, tá? Ô Marcos, e como que fica, por exemplo, numa situação diante de um fato em que a pessoa chama, por exemplo, vamos citar o meu caso, é Flávia Valentim. Uhum. Então, eu estou me desenvolvendo aí a parte da Vínculo, né? E de repente eu quero comercializar propagandas dentro do programa aqui e, enfim, eu fico surpresa com o fato de já haver uma Flávia Valentim registrada. Como que se dá o trâmite diante dessa situação? Eu não poderia mais usar o meu nome como marca? Então, lembra que nós falamos das atividades. Depende muito para qual atividade ela registrou. Então, pode acontecer que ela tenha registrado a marca Flávia Valentim para uma atividade a qual não é a sua. E aí a tua classe pode estar disponível e você pode proteger, tá? E aí muitas das vezes a pessoa fala assim, puxa, mas é meu nome, Flávia Valentim é meu nome. Aí eu falo, mas Vitor Hugo também é nome. Sim. Eu falo, Coco Chanel também é nome. Sim. Yves Saint Laurent também é nome. E você pode colocar produtos com esses nomes? Não pode. Então olha a importância de você proteger, inclusive, nomes como marcas. Como é bacana esse tema, né? Sim. É muito especial esse tema de final de ano, é um presente para todo mundo, né? E então, aproveitem e façam as suas perguntas no YouTube. Mas eu continuo aqui. Bom, e o meu nome, então, nos canais de mídia, pessoa física, mesmo quando eu estou me desenvolvendo, eu preciso proteger, certo? Assim como também é muito confuso, né, para o público, porque muitas pessoas pensam que a partir do momento que elas já registraram o domínio da empresa, elas estão resguardadas. Então já aconteceu muito isso comigo, de receber empresas que eu quero criar a marca tal, já registrei o domínio. E aí eu pergunto, mas você registrou, você verificou a possibilidade de registro de marca? Né? E a pessoa fala, não, mas eu já registrei o domínio. Né? Então eu gostaria que você enfatizasse essa situação, porque inclusive foi algo que aconteceu conosco. Né? Quando eu criei a Vínculo, e não fiz o registro do meu domínio, foi ao contrário. Primeiro eu fui buscar o registro da marca, porque afinal eu sou da área, eu tinha que fazer a lição de casa corretamente, né? Mas quando eu fui procurar o domínio, ele já tinha sido registrado por uma outra empresa. No entanto, que o nosso domínio é vinculoconsultoria.com, porque já existe uma empresa vinculoconsultoria.com.br, que é, inclusive, minha concorrente, fica lá em Ribeirão Preto. Aí eu tive que entrar com a minha defesa, né? Mas conta um pouquinho desse cenário, da sua experiência com questão desse trâmite aí, da questão da confusão entre marca e domínio. Legal, e vou dizer mais. A gente tem a confusão marca-domínio, também temos a confusão marca-razão social.
que é o nome da empresa. E patente também, porque muita gente confunde. Sim, patente, quando a gente fala de patente, nós estamos falando de produto, tá? De invenções. Mas muita gente confunde ainda. Confunde. Todo né? mundo associa, eu quero pedir a patente da minha marca. Não, Isso. Você não se pede. Marca, registro, patente é invento. Sim. Então, por exemplo, uma das coisas que são muito comuns marca, quem concede é um órgão federal, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nós temos o domínio de internet, que é pelo Registro BR, regulado pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil. E nós temos as razões sociais ou nome fantasias, que são registrados junto às juntas comerciais de cada estado. E são 3 institutos completamente diferentes. Então, a sua lição de casa é a que está correta. Então, se eu tenho um nome que eu vou identificar produtos ou serviços, estou falando de marca. Então, eu devo proteger como marca. Por óbvio que eu devo procurar a disponibilidade desse domínio também. Por quê? Porque o ideal, e por exemplo, quando nós falamos daquela pesquisa prévia, a gente tem uma pesquisa que nós chamamos de análise de viabilidade, que esta tem um custo, onde a gente faz todas essas verificações. Então eu não vou verificar só a marca, eu vou verificar a marca, eu vou verificar o domínio de internet, eu vou verificar as mídias sociais, se elas estão disponíveis, porque também não faz sentido eu pedir uma marca e aí eu vou @ e eu não posso colocar aquela marca que eu pedi. Sem dúvida. Tá? Então são institutos diferentes. E todas as vezes que eu tiver conflito entre esses institutos, a regra junto ao judiciário é quem é o anterior, quem é o mais antigo. E aí é claro que esse mais antigo, ele tem alguns níveis de direitos. Então, por exemplo, eu tenho uma marca e aí quando eu vou pedir o meu domínio, eu descubro que alguém pediu o domínio. Primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos lembrar do conceito. A minha marca é para quê? Agência, no seu caso. Sim. De repente, aquela vínculo que está .com.br, ela é uma funilaria. Então, não se confunde. Sim. Aí eu vou dizer para você, Flávia, peça vínculo consultoria ou vínculo mkt.com.br se estiver disponível e proteja. Não tem como você discutir a propriedade dessa marca, porque as atividades são distintas, tá? Sim. Agora, quando são as mesmas atividades, aí sim, dependendo do momento em que você pede a marca ou o tempo que você tem no seu registro, você pode se insurgir contra aquele domínio. Inclusive, existem câmaras especiais. Hoje, por exemplo, eu sou um dos especialistas na Câmara da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, que é a Câmara da BPI, e ela tem a Câmara que resolve soluções de disputas de domínio de internet. Então, eu sou um dos especialistas que julga lá, já julguei diversos casos lá, onde a gente reconhece a anterioridade da marca frente àquele que realmente tentou levar vantagem e pedir a marca que ele, como domínio, uma marca que ele sabia que era conhecida. Sim, sim, sim. E existem muitas empresas especializadas nisso também, né? Elas registram um domínio e depois valorizam esse domínio para querer vender para aquela determinada empresa que, na verdade, é a proprietária da marca, mas não registrou o domínio. Exatamente. Isso é muito legal porque, por exemplo, quando a gente tem essa evidência daquele que pede um domínio e ele coloca a venda ao titular de uma marca, o fato dele colocar a venda ao titular de uma marca me permite com que eu me insurja contra ele numa dessas câmaras da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual e eu peça com que ele reconheça que há má fé, que ele pediu aquilo com a intenção de me vender. E aí eu tenho a prova da intenção. E aí aquele domínio é cancelado e transferido para o meu cliente. A gente já fez diversas ações nesse sentido junto à Câmara. E é muito legal porque as decisões são bem rápidas, diferente de um judiciário. Tá? Que bacana. Isso legal. que é o mais estimulador, Sim. o fato das decisões serem rápidas. Normalmente, decisões que são prolatadas em 3, 4, 5 meses no máximo. Então é bem rápido. Bem bacana, hein? É bem bacana. Legal. Bom, a gente tem mais perguntas aqui. Agora vamos lá. Qual a importância de registrar a minha marca com o advento dos canais de comunicação digital? Exatamente para que você, primeiro, detenha uma exclusividade. Segundo, para que você possa se insurgir contra as pessoas que façam uso. E lembra que eu falei que a marca ela pode ser idêntica ou semelhante. E aí, por exemplo, a gente pega uma vínculo consultoria e o cara tenta ser esperto e coloca uma vínculo com K. É a mesma marca? Por óbvio que é a mesma marca. Por quê? Quando o órgão concessor ele analisa uma marca, ele leva em consideração a homonímia, a mesma escrita, mas ele também leva a homofonia, a mesma pronúncia. Então, eu tenho violação de uma marca cuja escrita é diferente e a pronúncia é a mesma.
por exemplo, então a marca é Vínculo Consultoria e ele coloca lá, vínculomarketing.com.br. Eu posso me insurgir? Posso, porque marketing não é marca, consultoria não é marca. A marca sempre vai ser vínculo. Então ele usa para a mesma atividade que a sua, então eu posso me insurgir contra ele. Eu posso, inclusive, ingressar com uma ação se for necessário para transferência, ou num procedimento administrativo, ou numa ação judicial, e inclusive numa ação judicial pedir reparação por danos que eu demonstre aí, ou uso indevido, ou uma indenização que eu cobraria, ou um valor que eu cobraria para autorizar ele a utilizar aquele nome. Uhum. Foi muito bacana porque a gente tem até um exemplo claro, próximo da gente na Dutra, que eu já vi um posto chamado 4R. E ele logicamente usa da estratégia da assemelhação com o BR, inclusive nas cores, né? Então, é mais um exemplo dessa situação que você está colocando. Também vi já empresas imitarem a Ford, mas com T no final, forte, e em outro segmento de atuação, mas querendo ganhar o quê? A valorização dos créditos que essa marca concebeu ao longo do trabalho dos anos que ela teve, né? Investindo em marketing, investindo no próprio trabalho dela. Então, isso, diante do jurídico, é errado, certo? Sim, inclusive, quando você tem esses usos indevidos de marcas assemelhadas, e aí a gente tem que lembrar que é para a mesma atividade ou atividade afim. Então, vamos imaginar aí o Ford, ou o cara que use um Forte muito parecido, com um símbolo meio parecido, para tentar se revestir realmente. E aí ele não faz carro, mas ele de repente faça acessórios para o carro. Então, apesar da atividade não ser idêntica, ela é afim. Sim. E aí eu consigo impedir. Outra coisa legal, o Brasil, já há algum tempo, ele adotou nas decisões judiciais a violação por trade dress. O que é o trade dress? Por exemplo, eu tenho uma marca que ela tem um nome, ela tem um conjunto de cores, ou eu tenho uma apresentação visual que se faz distinta de todos os meus concorrentes, e aí alguém vem com um nome completamente diferente, mas ele usa a mesma combinação de cores, ele usa às vezes a mesma embalagem em seus produtos, e isto é a violação por trade dress, que é a vestimenta. E eu não estou falando de marca mais, eu estou dizendo, olha, o que eu quero dizer para o judiciário é que tudo bem que o nome dele é diferente, eu não estou brigando pelo nome, eu estou brigando pelo seguinte, ele está usando o nome dele com os mesmos conjuntos de cores, com a mesma apresentação visual. E aquele que vai na gôndola comprar o meu produto e comprar o produto concorrente, ele é induzido em erro, porque ele pega o meu produto achando que é o outro. Exatamente. As pessoas nem olham o nome da marca. Não olham. Elas vão pela embalagem, pela cor, pela assemelhação. Exatamente. Né? Então ele usa da identidade visual daquela marca que ela desenvolveu e é complicado. O buraco é bem embaixo. Sim. Né? O buraco é grande. Agora vamos falar dos memes. A gente usa bastante memes, né, nas redes sociais. Como se comportar e como entender, né, toda essa dinâmica dos memes? Eles violam o direito de imagem? É permitido o uso? Não é? Então, essa é uma discussão, é um tema muito novo, né? A gente está falando de meme, nós estamos falando aí de algo que não passa de... Muito recente. De 3, 4 anos, não passa disso. Não. Então, já existem algumas decisões judiciais. Então, por exemplo, o Chico Buarque de Holanda, ele acabou de ganhar uma indenização porque fizeram o meme dele. Então, aquele meme em que ele fica sério, fica sorrindo, e ele se insurgiu contra uma empresa que usou a imagem dele, e é a imagem dele, então deveria ter a autorização dele, e aí ele pode se insurgir. Então a gente sempre fala, como eu disse, a gente tem parceria com muitas agências, que a gente auxilia as agências, principalmente na criação dos memes. Então, muitas das vezes, ele vai usar meme, ele nos manda, a gente fala, olha, eu aconselho que use memes que não tragam pessoas que são conhecidas. Ou mesmo pessoas que não são conhecidas, toda vez que você atrela uma imagem de uma pessoa, você corre o risco daquela pessoa não ter te dado autorização. E pior, às vezes a pessoa sequer sabe que usar a imagem dela, então isso é muito sério, a gente sempre evita. E uma coisa legal, que a gente faz as nossas divulgações nas mídias sociais e a gente sempre tem discussões com a nossa agência, falando, olha, cuidado, ela manda imagem e fala, tira essa imagem. Não, mas todo mundo está... Mas eu não posso usar, porque eu tenho que dar um exemplo, eu não posso correr o risco de usar uma imagem que eu possa violar. Sim. Então não faz sentido, então a gente sempre orienta. Então, hoje é uma discussão ainda muito incipiente, então
poderia te dizer com total afirmação, posso usar os memes que todo mundo está usando e pode dar problema? Não sei. Mas tem direito envolvido? Ah, tem. Então, se quem teve um meme feito não concordar, ele pode se insurgir, ele pode pedir indenização, porque é violação de direito de imagem. Sim. A gente tem uma discussão muito grande dentro do mundo do marketing, que é o uso da imagem, né? Como você está falando. Então, até mesmo uma empresa, os cuidados que a empresa tem que ter de autorização de uso de imagem da sua equipe, quando posta fotos nas redes sociais, né? Ou mesmo quando a gente está produzindo conteúdo para os clientes, as imagens que a gente pega na internet, você não pode sair pegando a imagem pública, né? Então você tem que ter uma assinatura de um site com que você possa baixar as imagens, né? E pagando por essas imagens. Então a questão realmente é muito delicada, né? E as pessoas geralmente elas não dão a importância para isso. E depois pode ficar muito caro, né? Pode, vou te dar alguns exemplos. Eu sempre gosto de brincar que eu falo assim, quem é advogado conta milagre, mas não pode contar o santo, né? Por conta do sigilo profissional. Mas, por exemplo, nós já atendemos pelo menos umas 2, 3 agências que o que elas fizeram, e não é por maldade, vai para a internet, que aparentemente é mundo de ninguém, e aniversário de São José dos Campos. Achou uma imagem bonita ali da ponte nossa aqui, da estaiada, aí botou aquilo num pop-up, desejando feliz aniversário pelos 350 e poucos anos, na época eu não lembro. E aí, aquilo era de um fotógrafo. E esse fotógrafo distribuiu mais de 34 ações. Por quê? Porque não foi só aquela agência. Foi as pessoas que foram para a internet, pegaram, empresas que com o seu departamento de marketing interno botaram. Então eu lembro que na época eu defendi, eu acho que uns 7 entre 2 agências e uns 5 clientes que usaram isso. E assim, e uma coisa muito importante que você disse, vai fazer uso de imagem? Compra banco de imagem. Por quê? E mesmo assim, a compra de banco de uso de imagem, você tem que olhar muito bem o que você está comprando. Porque é muito comum, e a gente já defendeu um cliente nosso nesse sentido, em que ele comprou uma imagem, ele usou aquela imagem para uma campanha, e aí ele foi acionado porque ele comprou aquela imagem, o banco de imagem. Por quê? Porque o banco de imagem alegava que aquilo poderia ser usado somente para a produção interna e não para campanhas externas. E aí a gente teve que entrar em contato, negociar para tentar ajudar. E realmente as cláusulas do contrato diziam aquilo era para o marketing interno, não externo. Então tem que tomar esses cuidados. Então, até aproveitando esse gancho seu, né, a gente é positivo a gente fazer uma reflexão, né, do quanto importante é quando você cria uma empresa de ter um corpo jurídico, né? Porque geralmente as pessoas, os empresários, eles não têm tempo de analisar tudo. Então, nessa situação, eu até me coloco no lugar, né, dessa agência. E imagina a correria dele do dia a dia, ele comprou o banco de imagens achando que ele estava resguardado, mas só que ele não leu o contrato. E ele supostamente não tinha um corpo jurídico que ele pudesse mandar o contrato para que o corpo jurídico pudesse avaliar e orientá-lo, né? Então, ao abrir uma empresa, são muitos os detalhes, né? Conforme você vai crescendo, você vai passando por etapas e vai enxergando processos que são muito grandes. E na maioria das vezes, quando as pessoas começam suas empresas, elas não têm essa noção, né? A maioria das pessoas. Por isso é importante contratar uma empresa de consultoria. E até vou fazer aqui uma propaganda do nosso amigo César, que está presente aqui com a gente, porque através de uma consultoria você não passa por esses erros, né? Um corpo jurídico, né? A questão da marca, a questão da agência, enfim. Contador, então. A gente sempre brinca lá no escritório, Flávio, é uma coisa curiosa, né? A gente sempre brinca lá e fala o seguinte, se contassem para o empresário, antes dele ser empresário, todas as coisas que ele tinha que aprender, ele não era empresário. Porque a gente só descobre depois que vira empresário.
Então, quando você vira empresário, você tem que entender de carga tributária, você tem que entender de legislação trabalhista, você tem que entender de legislação voltada para marketing. Sim. Porque por mais que você tenha uma agência, você também tem que começar a entender, porque às vezes a agência faz um excelente trabalho, você faz um post só errado e pronto, já deu problema para você. Exatamente. Então, é muita coisa para cuidar. Então, Sim. realmente, a gente fala, ó, procure as pessoas, procure consultar, procure pessoas que entendam, pessoas que tenham parceria. Às vezes, por exemplo, Palo Alto é parceira da Vínculo. Então, ele, ao contratar a Vínculo, ele sabe que por trás da Vínculo, ela pode consultar a Palo Alto, que é um parceiro, e vai falar, opa, Marcos, eu posso fazer isso, não posso fazer isso? Então, essa é a parceria que a gente faz com as agências. Ajuda as agências para que a gente alcance o cliente, ajude o cliente também. Sem dúvida. A orientação é a base de tudo para você desenvolver uma empresa, né? As pessoas acham que é fácil desenvolver uma empresa, está muito longe de ser fácil, né? E é engraçado que até quando a gente está conversando tanto com a questão de contabilidade ou jurídico, às vezes o outro lado está lá te passando informação e você está lá, por mais que você tenha, poxa, eu tenho quase 15 anos de empresa e às vezes a contabilidade me traz informações e eu penso, poxa, posso te ligar, sabe? Porque assim, é muita coisa para você processar, né? É muita informação, muito detalhe. Produção, joga a pergunta aí para nós. Cláudio Taschi, ele está perguntando, quanto tempo demora até a aprovação de uma marca? Legal, Cláudio, obrigado pela pergunta. Hoje no Brasil, entre a gente dar entrada numa marca e ela ser julgada e concedida, a gente está falando em torno de 9 a 1 ano, 9 meses a 1 ano, tá? E aí você fala, nossa, tudo isso? Se a gente voltar 5 anos atrás, eu diria para você a mesma pergunta. Mais ou menos uns 3 a 4 anos para ganhar uma marca. Então o INPI, ele informatizou muita coisa, então isso facilitou, ganhou celeridade nos julgamentos. O próprio órgão, ele há muito tempo queria fazer parte do Protocolo de Madrid. Uma das exigências do Protocolo de Madrid é que a marca fosse concedida em até no máximo 1 ano e 6 meses, e hoje ele conseguiu alcançar, e hoje a gente faz parte do Protocolo de Madrid. Hoje você pode, através de um depósito no INPI, levar para até 120 e poucos países uma marca. Claro que eu vou nacionalizar depois, mas eu dou uma entrada só e depois continuo. De acordo com o país que eu quero, eu nacionalizo e continuo naquele país. Você tocou num assunto bacana, quero te fazer uma pergunta. Particular agora, hein? Vamos lá. Vamos lá, Sérgio Macuda. Sérgio pergunta para o Marcos. Tenho que renovar minha marca? Foi uma boa pergunta e até eu acho legal a gente emendar nessa trajetória dessa pergunta a questão da continuidade, né? Então, a renovação e os cuidados que a pessoa também tem que ter nessa renovação. Sim. Sérgio, boa pergunta. Na realidade, quando você ganha uma marca, esta marca, de acordo com a lei, ela é concedida por 10 anos. Tá? Então, peraí, 10 anos eu não sou mais dono? Não. 10 anos é a validade dela. Então, a partir do 9º ano da sua marca, a gente pode fazer a renovação, que nós chamamos de prorrogação da marca. Então, eu simplesmente recolho uma nova retribuição por mais 10 anos. Nada mais eu dizer para o órgão, olha, eu continuo usando essa marca, eu quero continuar usando essa marca. Por quê? Porque se essa minha empresa, no meio do caminho, ela fechar e aquele dono da empresa não tem mais interesse naquela marca, após os 10 anos, ele não vai dizer que ele quer renovar e aquela marca passa a estar disponível de novo. Então, a lei foi feita com esta intenção. Mas me fala aí uma coisa, quem que cuida desses 10 anos? Então, isso é muito importante. Por quê? Muitas das vezes o cliente pergunta assim, doutor Márcio, eu ganhei a minha marca, eu não preciso mais da Palo Alto, eu já tenho o meu registro. Opa, não, pelo contrário. A sua marca tem vida. A sua marca, ela pode ser acionada através de um processo de nulidade. Então, um terceiro pode dizer que a tua marca infringiu alguma lei. E o INPI publica para você, se você não tiver um procurador, você não vai saber. Você tem 60 dias para apresentar uma defesa. Se você não apresenta, o INPI vai ter uma versão do fato. E aí a possibilidade de ele anular o teu registro é grande. Depois que você tem 5 anos da tua marca, qualquer pessoa pode dizer para o INPI, olha, a Flávia não está mais usando a marca Vínculo Consultoria. O que o órgão faz? Ele faz uma publicação. Olha, Flávio, você tem 60 dias para apresentar documentos. Então pode ser nota fiscal, pode ser anúncio em revista, que você está usando. Se você não apresenta, ele entende que realmente você não está usando e ele caduca a sua marca.
Ou seja, extingue o teu registro. Mas é importante frisar, aonde o órgão faz essa publicação? Então, todas as comunicações do INPI, ele sempre vai fazer através da revista da propriedade industrial. É como se fosse um diário de marcas. Então, toda terça-feira é liberada uma revista da propriedade industrial, em torno de 40 a 60 mil despachos por semana. Tanto é que o nosso escritório tem um sistema informatizado que ele captura essa revista para ele verificar, porque a gente humanamente não conseguiria pegar. Nós temos mais de 4 mil marcas para comparar em 60 mil marcas. Então, 4 mil vezes, então estamos falando de, sei lá, 24 milhões de conferências, é impossível. Então o sistema ele faz isso, tem um algoritmo para isso, né? Ele faz primeiro ele verifica se houve despacho desses 4 mil processos, ele informa quais os despachos ocorreram para que a gente comunique os nossos clientes, para que caso seja necessário, os clientes nos autorize a tomar as medidas necessárias e depois a gente faz uma colidência, ou seja, ele pega essas 4 mil marcas e sai verificando com aqueles 60 mil despachos se tem alguma marca idêntica ou semelhante que está sendo pedido para que a gente possa informar o cliente, para que o cliente possa impugnar aquele pedido. Por isso que a gente fala, muito mais importante que registrar uma marca é você ter quem realmente está cuidando da tua marca. Porque registrar a marca, eu até brinco com todo mundo, gente, registrar a marca é ferramenta, tá? O que você contrata da Palo Alto? Conhecimento. Primeiro, para te orientar da melhor forma possível, para que aquilo que você vai pedir, você tenha uma maior probabilidade de êxito em ganhar como registro, ou evitar jogar dinheiro fora. Vou pedir um nome que o Marco já falou. O pessoal da Palo Alto falou, não dá, isso aqui já tem dono, está aqui o dono, para a mesma atividade. Então você não gasta dinheiro, você vai investir seu dinheiro em outra coisa. E depois, cuidar do seu processo, que é tão ou mais importante que simplesmente ter o registro. Porque aí também mora o segundo perigo, né, da brincadeira. Porque, na verdade, se a pessoa registra e depois esquece ou não quer até mesmo ter o acompanhamento de uma empresa como a sua, ele está ali, ele com certeza ele vai esquecer, ele não vai ser notificado, nem nada disso. Então, precisa de uma empresa passando essa orientação, estando ali como parceira do cliente, dando todo o respaldo necessário. E a gente tem algumas outras perguntas também no YouTube, mas eu quero te perguntar uma coisa, muito interessante também. Uma empresa que nem a gente, está fazendo 15 anos. Nós completaremos 15 anos em março do ano que vem. E nós queremos mudar a nossa marca, né? Não o nosso nome, mas a nossa marca. E quando nós fizemos a proteção de nome e marca. Sim. Como fica essa história? É legal isso aí. Porque assim, primeiro, vamos entender. Nós temos 4 apresentações de marca. Tá? Então, quando eu vou pedir uma marca, ela pode ser feita em 4 apresentações. Nominativa, que é o nome. Vamos pegar o seu exemplo. Vínculo, é só o nome. Tá? Para a atividade ou as atividades que você exerce. Eu tenho uma marca figurativa, às vezes não existe o nome, é uma personagem, é uma figura que não tenha letras, então é uma figurativa. Eu tenho o conjunto de uma figura com nome, que é a marca mista, que inclusive pode ser um estilo de escrita, que é o caso teu lá, tem um estilo de escrita, aquilo é uma marca mista também. E eu tenho uma última que é a tridimensional, aí essa tem uma aplicação específica, tá? Então a gente normalmente não fala muito dela, para ter uma aplicação específica. Mas quando eu peço uma marca mista, ou seja, eu peço a minha marca, o nome com logotipo, se eu faço uma releitura deste logotipo e ele descaracteriza o logotipo inicial, nós aconselhamos que você peça de novo. Porque, infelizmente, eu não posso chegar para o INPI e falar assim, olha, eu mudei a minha marca e quero atualizar a minha marca. Não pode, não existe isso. A sua marca, por quê? Porque ela passou por um processo. Ela foi depositada, ela foi publicada para toda e qualquer pessoa que se sentisse prejudicada pudesse se manifestar. Manifestada ou não manifestada, eles julgaram o mérito e deram aquela marca. Então, se você muda, deposita uma nova marca. Mas peraí, Marcos, se eu vou depositar uma nova marca, o que eu faço com a minha velha marca? Porque eu não vou mais usá-la. Simplesmente você deixa ela registrada. Quando ela for vencer os seus 10 anos, ela não tem mais, você não tem mais o interesse, porque você já está com o seu novo logo protegido, você simplesmente desiste e ela vai ser extinta, e aí você continua só com o registro que lhe interessa. Muito bacana. Agora, vamos pensar em modernização de marca. Né? Então, você tem ali, só um minutinho em produção, que a gente já vai para essa pergunta. Aliás, o pessoal está elogiando muito o programa. Estão falando que é muito esclarecedor as colocações do Dr. Marcos Bueno. E também estão dizendo aqui, né, quem falou isso é a professora Terezinha, viu? E também estão dizendo aqui, o Júlio está dizendo assim que é muito interessante que tem que ter mais programas com
este convidado. Muito legal. Calma aí que a gente vai chegar lá. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. Quando a gente fala de modernização de marca, né? Então, quando a gente analisa os históricos das marcas, as marcas, elas, a cada 5 anos, elas vão se modernizando, certo? Uhum. E como que fica isso diante do registro? Então, por exemplo, a própria Vínculo. A gente modernizou, já fez uma modernização com 10 anos, e agora estamos indo para 15. Vamos modernizar mais um pouco. Como fica essa história? Toda vez que a sua modernização ela toma uma proporção muito grande, a gente tem que efetuar um novo depósito e pedir a nova marca. E aí, por que eu mantenho a velha marca? Porque como eu já tenho a velha marca, eu mantenho porque o INPI, quando eu peço a nova, ele vai olhar a hora de julgar e fala assim, peraí, está pedindo o vínculo aqui. Esta empresa com esse CNPJ. Deixa eu ver no meu histórico. Ele já tem a marca registrada, então ele já dá para você. Então você mantém. O que a gente fala é quando esta marca vencer os 10 anos, você não prorroga ela. Sim. Porque você já tem a outra registrada. Sim. Então o que a gente fala de processo de substituição de marca, né? Sim. Então eu tenho um modelo antigo, um novo deposito, e aí quando eu ganho esse novo, eu deixo caducar cada outro registro. Bacana. Vamos lá? Perguntas e perguntas, hein? Quantas perguntas hoje, hein? Mônica Cavosca. E se a logo não passar no Código Viana, mas o nome sim? Como fica? Eu acho que ela deve estar mencionando a classificação da figura, da imagem. Eu não entendi muito a pergunta. Porque assim, o que a gente tem? Quando nós vamos pedir uma marca mista, uma marca figurativa, eu tenho a classificação quanto à atividade e eu tenho uma classificação quanto à imagem. Então existe uma classificação internacional da imagem e também a classificação da marca. Então, da atividade. Primeira coisa que eu vejo, classificação da atividade que eu vou usar. E aí é muito legal porque a experiência é nossa. Né? Muitas das vezes a gente recebe marca, nós batemos o olho e falamos, parece que eu conheço essa marca de algum lugar. E aí a gente vai checar realmente aquela imagem, ela já existe algo muito assemelhado. Então Sim. A gente pode ter um impedimento com relação a isso, tá? Bacana. Isso aí. Mas aí se veja... Espero que tenha sido esclarecido. Mônica, né? Se não esclareci, pergunta que a gente está aqui para te ajudar. Manda de novo a pergunta. Bom, a gente tem aqui também, novamente, mais uma pergunta do César. Para quem quer ter segurança de direito... o César está afirmando aqui. Quem quer ter segurança de direito de marca e o patrimônio, o caminho é pela Palo Alto. É isso aí. Tá te parabenizando aí pelo trabalho. César. E, bom, a gente caminha para o fim, na verdade, do nosso tempo, né? Tivemos aí um probleminha no início, portanto, até nem paramos para fazer o intervalo de hoje. Seguimos direto. E acho que é importante, então... eu te deixar à vontade para as palavras finais, né? De quais colocações você acredita ser pertinente, de extrema relevância para passar para o público, e também pode ficar à vontade para passar seu site, se quiser passar um endereço de e-mail ou telefone, fique à vontade, por favor. Tá bom, obrigado, Flávio. Bem, eu queria agradecer a todos que estão aqui nesse momento aí, praticamente 8 horas, né? Sim. Então, todo mundo aí... Mais de 8 horas. Mais de 8 horas. Então, gente, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, prestigiado. Eu e a Flávia, a gente espera ter levado conteúdo relevante para vocês. Algumas considerações finais que eu gostaria de fazer. Lembrar que hoje nós estamos na era da informação, e na era de informação o que vale é a informação. E quando nós falamos de informação, marca leva informação, criação leva informação. Então protejam, procurem se proteger esses ativos que realmente são patrimônios de cada uma das empresas ou das pessoas. Então nós estamos aqui, a Palo Alto, uma empresa que atua há 26 anos, está à sua disposição, no que vocês precisarem. Utilize aí o nosso Instagram, @PaloAltoPI, e comecem a entender um pouco mais, que a gente sempre divulga post. Se vocês quiserem, pode mandar e-mails para marcos@paloalto.com.br. Vai ser um prazer receber e-mail, ajudar no que for preciso. E a gente se coloca à disposição. Mais uma vez, Flávio, muito obrigado pelo convite. A gente estava falando um pouquinho antes aqui. A gente gosta muito de levar conhecimento às pessoas, então para mim é sempre prazeroso, assim como para você.
E eu espero ter ajudado um pouquinho cada um de vocês. E a Palo Alto está à disposição de todos, tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? A Vínculo e eu agradecemos a você pela participação, por todo o conhecimento trazido, né? Eu acho que não tem preço a riqueza desse bate-papo, que em poucos minutos a gente falou de muito assunto e muito e diferente assunto, né? Que todos relacionados aí à marca da empresa e até mesmo a questão do domínio, a questão dos órgãos, né? Então, o quanto é complexo esse tema. Eu espero que tenha ficado bem claro para as pessoas que nos assistem a importância de ter uma empresa como a sua, né? Para dar esse respaldo, porque não é simples, não é fácil e não pode brincar com a marca, né? Porque a marca é um patrimônio, como você mesmo deu o exemplo, um ativo, né, das empresas, e após você desempenhar esforços e colocar investimentos na construção de uma marca, e tempo e dedicação, e depois você ter aquele sonho roubado, você enxerga como roubado, mas às vezes você está invadindo a área do outro, né? E nem sabia, nem se dava conta disso. Então, façam o processo da forma correta, né? Consultem aí o Dr. Marcos Bueno, da Palo Alto, que a gente assina embaixo aqui nessa consultoria que ele provavelmente passará a fazer com vocês. Bom, gente, então, agradeço a todos a presença, né? E desejo para todos uma excelente noite. Estaremos ao vivo aí com vocês na próxima terça-feira. É isso aí. Pessoal do Instagram. Vinhetas, jingles, chamadas de carro de som e muito mais. Pois quem não é visto, não é lembrado. Uau Web TV, sempre com você.